Hoje, dia 12 de dezembro de 2023, estamos na casa de Selmo Suzy, em São José de Tavó, Itaipulândia, realizando uma entrevista para o projeto Histórias Vividas e Histórias Contadas, tendo como entrevistadora eu, professora Íria. Seu nome completo? Selmo Suzy. Qual que é a sua descendência? Origem alemã. Qual o nome dos seus pais? Paulo Suzy e Cristina Suzy. Qual o local de nascimento dos seus pais? Do meu pai foi em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E da mãe? Na Alemanha. Onde eles casaram? No Rio Grande do Sul. Quantos filhos eles tiveram? 9. Você consegue lembrar o nome deles, do mais velho para o mais novo? Olha, de todos acho que não. Vou dizer o mais velho, ela Alberto Suzy, Berta Suzy, e Lídia Suzy, Rodolfo Suzy, Edivino Suzy, Edgar Suzy, Selmo Suzy, Paula Suzy, e o outro faleceu antes de eu, então eu não tenho. Qual a data de nascimento do senhor? 22 de abril de 1950. E onde o senhor nasceu? Mundaí, Santa Catarina. Qual o seu estado civil? Hoje é viúvo. O seu casamento foi em que data? Eu casei dia 12 de junho de 1976. Onde? Aqui no Itavó mesmo, São José de Itavó. Como é o nome? É o nome da sua esposa? O nome dela era Josefa dos Santos. Ela era sergipana. Quantos filhos tiveram? 3. Qual o nome deles completo? José Carlos já é falecido. A Rosa Emilda mora lá no Lajado. E o Arnosmar Suzy. Então eram meus 3 filhos com ela. Agora daí eu tenho 2 com a outra. Então, teve um segundo casamento. É. Como era o nome dela? Sueli Plaut. E o nome dos filhos com ela? O mais velho é Gustavo Suzy e o outro é Guilherme. Qual a sua ocupação atualmente? Hoje estou só dentro de casa, bem dizer, por causa do problema da minha saúde. Mas ainda quando me sobra tempo, ainda eu vou acompanhar ou ir alguma coisa nas caixas de abelha que eu tenho na Itaipu. Está aposentado? Estou aposentado. Qual foi a data da sua chegada no que é o território de Itaipulândia hoje? Foi em dia 1º de agosto de 1966. 66. Quantos anos o senhor tinha na época? 16 anos. Veio com quem para cá? Eu vim junto com 3 irmãos e uma irmã. Essa irmã é a única ainda que resta viva em Santa Catarina. Os outros são todos falecidos. Então eu, como era de menor, eu perdi meu pai e minha mãe. Quando meu pai faleceu, eu estava com 8, ia fazer 8 anos no mês de abril. E ele faleceu dia 16 de fevereiro. E no outro ano, que eu ia fazer 9 anos, dia 4 de fevereiro faleceu a mãe. Então eu me criei junto com esses meus irmãos, principalmente com o meu irmão que era o mais velho, que era o Alberto. Então como eu era de menor, eu tive que acompanhar ele na ocasião. Quando ele veio para cá, esse irmão mais velho já era casado? Era casado. Hoje ele é falecido, mas a esposa dele mora em Foz do Iguaçu. Quando veio para a região aqui do município de Itaipulândia, em que comunidade se instalou? Direto aqui em São José do Itavó, no interior da vila aqui, num sítio que está debaixo da água hoje em dia. E o senhor poderia descrever como era esse local que foram morar quando chegaram aqui? Olha, era nesse mesmo córrego aqui que falam Sanga Seca, no fim dela quase caindo no rio Ucuí, lá embaixo, um sítio que tinha verando aquele córrego. E o que tinha nesse sítio já? Ali já se encontrava um moinho de fubá, de moer milho,
E o resto tinha mais ou menos um meio alqueire de roça, e o resto era puro mato. E tinha local para morar, uma habitação? Tinha um rancho de chão, rodeado com lasca de madeira rachada. E o moinho daí não, o moinho já era construído com tábua. Essa propriedade, daí seus irmãos compraram ela? Meu irmão trocou, que nós tínhamos uma chácara no município de Planalto, ele trocou aquela chácara por esse local aqui, que aqui era posse. Já havia moradores quando chegaram aqui, então? Já tinha, mas era bem poucos. Consegue lembrar de algumas famílias? Me lembro do Alvaristo Bombardelli, me lembro do Érico Blum, José Francisco de Oliveira, Oswaldo, mas me esqueço do sobrenome, tal de Assis também, não sei o sobrenome dele, mas a esposa dele era a segunda esposa dele, que era a irmã da legítima, da outra esposa dele, a Iracema, professora Iracema. Deixa eu me lembrar. Tinha o Albino, tinha vindo um mês antes do que eu morar para cá, o Albino Plauta, a família dos Plauta. Também tinha o Laureano Larsen. Laureano Larsen também morava aqui. E o tal de Leopoldo Lambrecht, e Germano Lambrecht, e Edmundo Lambrecht, e Bertoldo Lambrecht. E um tal de Arnaldo Hart, que faleceu há uns 2 anos atrás agora. O senhor já comentou antes, a família residia em Capanema. Em Planalto. Planalto. Divisão de Capanema. Quer atender? Não. Não. Lá em Planalto, a família tinha terra própria? Tinha uma chácara. Também era chácara, na ocasião, sem escritura, sem nada. Lembra quanta terra que tinham lá? 6 alqueires. E daí você comentou que seu irmão trocou aqui. Aqui era quanta terra daí? 5 alqueires. 5 alqueires e aquele moinho tocado à água. Lá em Planalto também a atividade era na agricultura? Só na agricultura. E daí aqui com a compra do moinho também? Não, nós continuamos, nós ficamos com esse moinho, com essa chácara, nós ficamos aqui, esses 5 alqueires, ficamos só mais ou menos uns 6 meses. Daí nós trocamos por outra terra, Verando Incra. Outro cara que eu me esqueci de falar, que já morava aqui, que era conhecido, velho, Antônio Domingos de Araújo, mais conhecido por Antônio Pernambuco. Então esse também, nós fomos vizinho dele daí. O senhor falou que nasceu no Rio Grande, né? Não, Rio Grande, no Santa Catarina. Sim. Quanto tempo a família morou em Planalto? Eu morei em Planalto dos meus 7 anos até os meus 16 anos. 16 anos. Depois, quando trocou a terra aqui por outra, perto do INCRA, quanta terra daí conseguiram adquirir aqui? 5 alqueires também. 5 alqueires também? Sim, foi 5 alqueires. E o que motivou a família sair de Planalto e vir aqui para São José do Tavó? Um pouco foi desgosto, porque lá a gente perdeu pai e mãe, perdemos um irmão e uma irmã também no mesmo lugar. E daí esse meu irmão que era de maior, que era o Alberto, ele meio se desesperou, isso e aquilo, daí ele resolveu sair de lá. E daí logo em seguida, quando viemos aqui, ele adoeceu e ele ficou doente 11 anos. E daí ele veio a óbito também. Inclusive faleceu no hospital de Santa Helena. Daí inclusive nós fomos obrigados a vender a terra para tratar dele. E daí nós vivíamos de terra arrendada para cá e para lá, isso e aquilo. Até que eu consegui comprar uma chácara de 1 alqueire, voltei a conseguir comprar. Mas isso tudo comprando daí, trabalhando na roça. Quando eu casei, então eu já estava com esse alqueire de terra e já tinha um rancho também em cima. Falo ser rancho, mas era um rancho feito de madeira cerada, isso e aquilo, então bem construidinho. Antes de vir de Planalto para cá, que informações que tinham lá sobre as terras aqui? É que eu vim
conhecer o Parque Nacional através de uma equipe com um missionário que era do Rio Grande do Sul e 2 professores do município de Capanema, que nós já eram conhecidos, eles eram conhecidos meus pais em Mundaí, Santa Catarina. Então eles buscaram, eu que morava no interior de Planalto, então eles me buscaram para mim pegar e vir conhecer o parque. Então eles fizeram a lotação, trouxeram essas crianças para conhecer a balsa do Rio Iguaçu e mostrar o que era um parque nacional. Que até ali eu nem via falar em parque nacional, mas não sabia o que significava um parque nacional, que eram, daí foram explicar lá, junto com esse missionário, e se eu não me engano, o nome desse missionário, se eu não me engano, o nome dele era Renato, ele era do Rio Grande do Sul. Então, explicava para nós que essas matas tinham até que é parque nacional, não pode ser derrubado, não pode ser invadido, não pode se vender, então isso é coisa da nação. Então, daí que eu vim conhecer a dita balsa, onde que tinha a estrada do colono que atravessava de Capanema para que hoje é Seranópolis, naquele tempo era a Flor da Serra. Então, daí eu vim conhecer até Medianeira, e daí depois, logo em seguida, com a outra passeada, eu vim até São Miguel do Iguaçu. E daí que teve a história do meu irmão vir conhecer essa tal de linha Bombardelli, que hoje é São José do Itavó. Na ocasião chamava-se linha Bombardelli. Então depois passou para São José do Itavó. E daí ele veio para cá, e daí o tal de Floriano Plauto era o sogro dele, e daí ele se interessou de vir morar para cá. Tanto ele como o sogro dele, e daí com isso que nós viemos para cá. Mas quando vieram para cá, estavam conscientes que as terras eram posse, sim. E que não tinham... Não tinha escritura. A garantia disso. Sim. E na ocasião que nós saímos do município Planalto, lá era posse ainda, mas o INCRA já estava, naquele tempo não era INCRA, era o híbrido, que hoje é o mesmo órgão de INCRA. Então o híbrido naquela ocasião lá já estava medindo as terras. Inclusive a nossa terra, que era nossa lá, já era medido pelo INCRA naquela ocasião. E quando daí vieram de mudança, definitivo, para a região, então o seu irmão já conhecia aqui? Já conhecia. E o senhor conhecia até São Miguel, então? Não, eu já, antes de vir com a mudança, eu vim conhecer aqui. Veio conhecer antes disso? Sim, eu vim. Uhum. Que meio de transporte foi utilizado para trazer a mudança? Nós carregamos uma mudança lá, começamos a carregar lá no município Planalto, no interior que nós morava. Inclusive era divisando um córrego igual esse que tem aqui embaixo, divisava Planalto com Capanema. Nós começamos a carregar mudança num domingo de noite, que seria 31 de julho, para sair dia 1º de agosto lá de Planalto. Nós saímos de lá, acabamos de descarregar a mudança de manhã cedo, era umas 6 e pouco da manhã, saímos de lá com o caminhão, atravessamos o parque, graças a Deus que bem naqueles dias não chovia, então conseguimos, através dos caiadores que tinha para vir aqui no Itavó, conseguimos chegar mais ou menos na faixa das 6h30 aqui no São José do Itavó. Então levaram em torno de 12 horas. Um pouco mais de 12 horas. O caminho que foi feito depois de Seranópolis ali, Medianeira, vieram por São Miguel? Sim, daí viemos daí vinha até Medianeira, daí pegava a BR naquela ocasião não tinha asfalto, não tinha nada ainda, era chão ainda, daí viemos até São Miguel, daí de São Miguel entrava para cá. Então a estrada, naquele tempo não se falava estrada, era caiadora, era tudo cheio de volta, isso e aquilo, então era difícil para chegar aqui. Durante esse percurso lá de Planalto até aqui, teve algum contratempo maior? Ou... Não, graças a Deus que correu tudo bem. E o que trouxeram nessa mudança? Só a mudança, alguns porquinhos e umas 2 gaiolas de galinha, mais ou menos na faixa de umas 60 galinha caipira, mais ou menos isso.
As pessoas vieram dividindo a carroceria em cima do caminhão, em cima da mudança. Em quantas pessoas estavam no total? Deixa eu contar agora. A minha cunhada veio dentro, daí estava eu, o Edivino, o Rodolfo, a Paula, que é minha irmã que está em Santa Catarina, e o Alberto, que era o meu irmão mais velho. Viemos em 5 em cima do caminhão. E a minha cunhada então veio dentro da gabina do caminhão. Aqui no Itavó, o senhor já compraram de segunda mão uma propriedade. Sim. Mas quem comercializou a maior parte das terras aqui? Eu, na ocasião, acredito, porque eu ouvi falar, era um tal de Írio Maganelli e um tal de Pedro Bassos, de Foz do Iguaçu. O Bombardelli também tinha uma área grande, O né? Bombardelli também tinha, mas essa que nós ficamos não pertencia para o Evaristo Bombardelli. Aquela pertencia para o Írio Maganelli. E Selma, você lembra como é que foi feita assim, a transação da venda? É que isso foi aqui foi, no caso, foi a troca, né? Foi troca. A troca de uma propriedade por outra. Sim. Daí não envolveu o dinheiro em foi si, troca. né? Depois, nossa segunda propriedade, que é perto do INCRA, o senhor comentou, era ainda no que é o município de Itaipulândia hoje, ou já era no município de São Miguel? Não, na ocasião era São Miguel do Iguaçu, Sim. Mas pertencia para Itaipulândia. Porque seria aqui, o município de Itaipulândia sim, hoje. Aqui no lago, aqui, ó, dá 1.500 metros longe de distância. É antes do Cuí ainda aqui. Sim, tinha o rio Cuí, e antes de chegar no rio Cuí, então tinha mais ou menos 2 quilômetros que era mata, depois passou a ser INCRA, mas naquele tempo não era o INCRA. Aquela terra era desse tal de Írio Maganelli ainda. Então essa terra, daí depois o INCRA desapropriou para tirar o pessoal que morava no parque ali para dentro da Cacique, verando em São Miguel do Iguaçu, no Parque Nacional. Então foram desapropriados lá, foi desapropriado essa área aqui e foi trazido esse pessoal aqui para essa região aqui. E na segunda propriedade que moraram, tinha casa? Como é que era? Tinha um rancho de chão e daí nós seremos abraço. Eu e esse meu irmão, o tal de Rodolfo, que daí o meu irmão mais velho, Alberto, finado Alberto estava doente, e daí nós vimos que aquele rancho estava correndo perigo, e daí nós pegamos e seremos uma casa, toda ela, desde o chão, soalho, até o teto, em cima tudo, cerrado a braço com a serra de desdobrar madeira, tudo no braço. E daí fizemos uma casa de 6 por 8. O senhor comentou que o seu irmão já estava doente. O senhor pode falar qual que era o problema de saúde que ele tinha? Ele sofreu um acidente de derrubada de mato quando ele era criança, era adolescente em Santa Catarina. Então um galho de árvore pegou as costas dele e partiu os pulmões dele. E na ocasião não teve como fazer cirurgia, então os pulmões dele sarou, mas grudou uma asa do pulmão na outra e ele ficou com aquele sintoma o resto da vida. É o que levou ele ao óbito. Tinha dificuldade de respiração, Sim, né? Isso mesmo. Essa propriedade, vou falar da segunda já que viveram, como é que ela era servida de água e de luz? Não, luz não existia. Aqui a luz era lamparina de querosena e nada mais e nada menos. Agora a água nós tínhamos uma fonte, uma vertente de água e no fundo dela ainda tinha um córrego de água onde que a gente ia tomar seu banho, isso e aquilo. Então era um córrego igual a esse mais ou menos que desce aqui o córrego da Sanga Seca, só que era um pouquinho maior. Hoje também está debaixo do lago de Itaipu. E a energia elétrica, o senhor lembra quando chegou na vila aqui? Aqui ela chegou em torno de 68, não, em 69, 70, eu acho. Eu não tenho nem lembrança certa, mas eu sei que demorou muito. Não, chegou bem depois, porque em 74 eu sofri meningite. Mas daí já tinha hospital aqui, nessa mesma rua aqui, um pouquinho para frente da que mora a dona Wanda ali, tinha hospital e eu fui tratado ali. Daí quem fornecia o gelo era a filha desse tal Érico Blum, e eles faziam o gelo dentro de uma geladeira tocado a gás ainda, naquela ocasião.
E daí depois que recém foi instalado a luz. O senhor comentou que quando chegaram aqui, esse local era conhecido como linha Bombardelli. Sim. E quando passou a ser São José do Itavó, e como é que foi escolhido esse nome? Quem batizou com esse nome? Eu não sei, na realidade, no dia eu não estava junto, mas foi a diretoria da escola e a igreja que se juntaram, a igreja católica, se juntaram e daí resolveram passar esse nome. Eu sei que foi entre eles ali, entre o grupo, mas eu naquele tempo ainda era bastante molecão, então, mas era molecão, mas eu desde que eu vim aqui, com os meus 16 anos, graças a bom Deus, de toda a promoção de escola, igreja, isso, vocês podem perguntar para a dona Wanda, que ela veio depois do que eu, mas logo em seguida, e ela bem sabe que todas as promoções de escola e igreja, sempre como molecão ainda, que naquele tempo a gente chamava, não falava em adolescente, chamava de piá, isso e aquilo, então eu sempre participei. Até inclusive, até agora, depois que eu disse que eu larguei tudo. Então eu não participo mais de igreja, não participo mais de escola, não participo mais de nada. O senhor já comentou a questão da posse aqui, e são muitas as falas que a gente escuta sobre a questão dos conflitos em virtude da terra, ou por causa de terra. O senhor chegou a acompanhar algum? Tem algum para então, relatar? Eu sempre falo para os meus amigos, eu não sei se a senhora conhece bem o Rossi, muitas vezes eu contei essa história para ele. Porque ele, quando veio para cá, eu já estava velho aqui, então eu sempre contava com ele, que eu não confio em ninguém, hoje em dia. Foi sobre esse negócio de conflito de terra. Eu tenho duas histórias de São José do Itavó que me chamam bastante atenção. Duas. Eu vou contar as duas, mas primeiro eu vou contar não do conflito de terra, vou contar uma outra. Então, eu era vizinho, logo em seguida que eu vim morar aqui, então nosso primeiro vizinho era um tal de Germano Lambrecht. E ele tinha um filho por nome de Benjamin Lambrecht. Inclusive, depois ele foi embora para Rondônia e faleceu. E esse pai dele, o Germano, ele faleceu em Curitiba, inclusive nem foi trazido o corpo dele para cá porque a família não tinha com que trazer o transporte. Então a família nem teve velório do pai, tá? Mas então foi eu e esse Benjamin Lambrecht e o tal de Rubens Funk. Fomos para Itacorá. Da onde que eu morava, e eles também moravam, nós éramos vizinhos pertinho, até Itacorá na ocasião dava 34 quilômetros. E nós saímos em torno das 4 horas de casa, e eu fui para comprar erva para tomar chimarrão, mandado pelo meu irmão, e comprar sal de cozinha. E naquele tempo se comprava sal em saco de 30 quilos. E daí nós fomos de a pé, e daí eu tinha que trazer aquele saquinho de sal de 30 quilos e mais os 2 quilos de erva, se tornavam em 32 quilos. Daí eles tiravam de mim, tiravam sarro, que eu queria ver eu carregar aquilo aqui até chegar em São José do Itavó. Aí eu falei para eles, vocês me duvidam, eu coloco nas costas lá em Itacorá e vou descarregar em casa. Se não me der dor de barriga de eu ir cagar no mato, falar direto português, eu vou descarregar no Itavó. E eu falei, só que tem uma. Vocês, quando eu quero tomar água, vocês têm que me dar água para beber. E eles duvidaram. Então, se tu fazer isso, nós vamos te pagar os 2 quilos de erva, os dois, para tirar sarro de mim. E eu peguei aquele saquinho de sal de 30 quilos e os 2 quilos de erva nas costas lá. Então, o sal naquele tempo vinha em bolsa mesmo, não era aquele negócio de plástico, era de pano mesmo, de algodão. Coloquei dentro de uma outra bolsa maior e coloquei aquele 2 quilos de erva ali junto, amarrei e joguei nas costas lá na hora de nós sair. Nós chegamos aqui em São José do Itavó em torno das quase 7 horas da noite. Mas nós saímos às 4 e pouco da manhã daqui para ir para Itacorá, fizemos a compra e daí voltemos. E eu cheguei, não descarreguei nem em nenhum momento, e eles me pagaram os 2 quilos de erva na ocasião. Só que eu levei a pior. Eu até chegar em casa, eu não senti nada. Daí meu irmão tirou de cima e eles me acompanharam até em casa. Daí foi tirada aquela bolsa nas minhas costas e daí eu estava sofrendo dos barros, mas até ali eu estava tudo bem. Só que daí de noite eu estava muito cansado, eu fui dormir no outro dia e eu amanheci com o pescoço virado para o lado esquerdo assim, ó, e não podia mais endireitar o pescoço. Eu fiquei mais ou menos 2 semanas sofrida aqui, só que depois, graças a Deus, tomando um Melhoral e outro, que naquele tempo o comprimido que o pobre usava era o tal de Melhoral.
Então, melhorei. Então, essa é uma das histórias que eu nunca me esqueço por um cara, só para, não sei se era porque era moleque, para que se aparecer, ou querer falar alguma coisa, e eu teimei com eles e acabei fazendo isso. Estava previsto um conflito em 67, os jagunços eram para entrar por Itacorá, até pela mesma estrada que nós tínhamos ido. E ali nos fundos, lá quase chegando no tal de Itavozinho, que é esse mesmo córrego que passa aqui nos fundos, mas lá embaixo, perto do Rio Paraná, então tinha uma igreja adventista. Então chamava a igreja do tal de Pacheco, que o pastor ali era um tal de Pacheco. Então nós pegamos, naquele tempo eu era bastante moleque, mas daí eu fui convocado para ir à noite, esperar naquele conflito. E para mim, morrer ou viver, porque eu já sem pai, sem mãe, para mim tanto fazia. Daí foi eu, da minha casa foi eu e um irmão meu, esse tal de Edivino, foi eu e ele. Daí esse tal de Rubens Franco também foi, o pai desse Jacó Lambrecht, que aquele que duvidou de eu trazer aquele Pedro, foi o tal de Germano. E daí pegaram, colocaram esse Germano e o tal de Bertoldo, irmão dele, em frente àquela igreja, um pouquinho para cá daquela igreja, colocaram dentro do mato, que de lá para cá, daí até chegar aqui em São José de Itavó, era pura mata então. Isso dava mais ou menos, na ocasião, o que de mata? Dava mais ou menos 9 quilômetros, que era tudo de mata. E os caras, os invasores, tinham que passar naquele trajeto, que só tinha aquela estrada de acesso do estradão, que ligava Itacorá com Foz do Iguaçu, eles tinham que entrar lá para cá. Então nós fomos de noite. E daí colocaram esse Germano e o Bertoldo, irmão dele, lá perto, logo para cá daquela igreja, dentro do mato. Então o que era a ordem deles? Esperar os caras passar por eles, quando tivesse passado, e nós ficamos mais ou menos uns 300 metros para frente, para cá, na tocaia. Então, como dizer, uma coisa já bem preparada, com madeira, isso, aquilo. Então nós ficamos naquela tocaia. Daí quando foram as horas da noite, graças a Deus que os homens não vieram, mas nós estávamos ali, ó. Se eu não me engano, naquela ocasião nós já estávamos em 40 e poucas pessoas ali na tocaia. Fora, e se eu não me engano era 41, porque nós, se eu não me engano a tropa foi de 43 pessoas, então os dois ficaram lá. Então o que era o trato do Germano e o Bertoldo fazer? Era deixar eles passar e daí dar um tiro, para nós saber que era eles que estavam chegando. E daí para nós enfrentar a parada. A minha arma, o que era? Na ocasião, era uma espingarda 32 com 20 cartuchos carregados e uma puxa-fieira, uma tal de taquari que falava. Então eu estava com 2 espingardas. E o cara que mais tinha arma, então o que tinha, vamos supor, a espingarda de maior calibre naquela vez, foi o tal de Irani. Esse tal de Irani, então ele tinha uma 12 de 2 canos. Mas todo mundo estava com 2 ou 3 armas. E daí alguns tinham revólver 22, 32, algum 38. Mas o que a gente mais usava para esperar essas coisas, então seria esse tipo de arma. E daí nós esperamos mais ou menos até ali para as 2 e pouco da manhã, porque ele sempre entrava de madrugada. Daí o tempo começou a formar, trelampear, começar a ameaçar chuva. E daí nós já vimos que os homens não vinham. Daí eu e esse tal de Rubens Franco, nós estávamos os dois juntos, daí falamos com os outros, que por exemplo nós fazíamos grupinho de 3 em 3 pessoas assim, para não ficar tudo amontoado num lugar só, porque quando chegasse para poder se defender. Daí nós estávamos lá sentados e daí resolvemos, vamos lá ver o que o Bertoldo e o Germano estão fazendo. O que eles estão fazendo lá onde que estão esperando nós. Daí combinamos, passemos nos outros, combinamos, não, pode ir lá ver. Chegamos lá, o tal de Bertoldo, que era proibido alguém tomar um gole de pinga.
Ninguém podia usar um tipo de... A única coisa que podia usar lá, quem fumasse, podia fumar por causa dos pernilongos. Mas eu, graças a Deus, nunca tive visto nem de beber, nem de fumar. Então eu era aquele cara que tinha que derrubar o pernilongo na base do tapa. Daí eu e esse tal de Rubens Funk fomos lá. Olhar o que os dois estavam fazendo. Chegamos lá, encontramos os dois deitados, dormindo, com 1 litro de pinga. Do lado deles, o litro de pinga já estava seco. Nós chegamos, olhamos aquela cena, voltamos para trás e avisamos os outros. Aí voltamos, avisamos o outro grupo, daí o grupo totalmente resolveu tudo ir lá, foram, daí foi acordado os caras, foi tirado os caras, daí ficou eu e o tal de Armando Scherer. Eu e esse Armando Scherer era cunhado desse Ruby Funk. Então eu e esse Armando Scherer fiquemos no lugar daqueles dois. E daí aqueles dois foram recolhidos, inclusive no mesmo dia, de manhã cedo foi feita uma reunião, foi expulsado os dois do grupo, que não podiam mais participar na espera como vigilante, isso e aquilo. Daí no outro dia cedo, daí quando estava clareando o dia, deu uma boa chuva, daí viemos embora, mas daí durante o dia o tempo secou de novo, daí de noite voltemos de novo lá. Voltemos lá de novo, daí ficou eu e esse Ruben Funk de novo no lugar onde estava o Germano e o Bertoldo, os dois irmãos. Daí quando foi lá nas horas da madrugada, daí começou a chuva de novo, daí viemos embora, daí calmou, daí a parte dos invasores terminou até, se eu não me engano, até na era de 69. E daí já estava o tal de Andrade aqui, mas daí eles entraram por aqui. Daí os Andrade, naquela ocasião, ali eu não participei. Daí eles enfrentaram eles aqui na Sanga Seca. Mas também não teve grandes coisas. Mas naquela ocasião era bem complicado, porque às vezes a gente dormia de noite e antes de clarear o dia só se via tiro para tudo que é lado. Os caras vinham torturar as famílias. Então ia a família que enfrentava e ia para bala. Então os vizinhos, tinha toda a colônia tinha que se juntar para se defender. Foi mais ou menos esse o sentido que faziam. Mas assim, o senhor não participou de nenhum confronto que chegou a ter ferido ou morto? Não, nenhum. Não teve. Quando chegaram aqui em São José do Tavó, a família trabalhou na agricultura. Sim. O que plantaram no início? Soja para colher de foicinho, milho, arroz. E a gente plantava trigo para colher abraço também, para arroz, feijão, essas coisas. E o trigo, a gente plantava o trigo, batia que nem treadeira não tinha naquela ocasião, que treadeira hoje em dia ninguém sabe mais o que é isso. Então, nem treadeira não tinha, daí a gente batia na base do manguá também, para levar no moinho, para lá de Itacorá, lá perto do Sol de Maio, no moinho que tinha lá que moía o trigo, para a gente ter o trigo para comer. Desses produtos que plantavam, uns eram para consumo e outros eram para venda? Vamos supor, igual o soja, e era só o soja que a gente vendia. O resto, o milho naquele tempo tinha muito pouco valor, mas a gente quando colhia muito milho, daí a gente também vendia. Mas a gente já plantava menos milho porque o milho, o preço dele era muito baixo. E aonde que era feita a venda desses produtos? Na ocasião, todos esses produtos vinham um cara de São Miguel do Iguaçu para comprar aqui. Mas na realidade, o dono mesmo que fazia a compra era para frente da Jacutinga ali. Logo para frente da Jacutinga, um tal de Oswaldinho. Então esse tal de Oswaldinho era o que comprava o produto ali para eles. A gente tinha que levar até lá nesse Oswaldinho e daí o que era o proprietário mesmo da empresa vinha de São Miguel do Iguaçu carregar aqui. Mas a gente só negociava com esse Oswaldinho daí. Era logo para lá da Jacutinga. Aqui não tinha ninguém que comprava, então tinha que levar até para lá da Jacutinga. E daí eles retiravam aqui na propriedade o produto? Não, a gente tinha que levar lá. Como é que levavam? A gente levava de carroça, a gente se reunia. Por exemplo, daí quase todo o proprietário de roça, quem não tinha um cavalo com a carroça, o outro tinha uma carroça com boi. E aqueles que não tinham carroça
e boi. Então a gente se reunia, assim, quem não tinha carroça com boi ou cavalo, então alugava essa carroça, tanto fazia de cavalo como de boi, para levar o produto até lá. Era levado de carroça de boi. E a hortelã, a família chegou a plantar? Nós também, daí depois, na era de 70 em frente, daí nós começamos a plantar hortelã. E como é que chegou essa questão da hortelã até aqui na região? Eu não sei, eu sei que quando começaram a falar no tal de hortelã, quando eu vi, tinha um tal de, mais conhecido por Neno, era um cunhado do Laureano Larsen, e eu e esse Neno, nós éramos muito amigos. Daí ele chegou e falou assim: Selmo, o Laureano comprou umas mudas de hortelã, e vocês não querem experimentar plantar? Daí então, daí eu falei com os meus irmãos, e daí o meu irmão falou com o Laureano Larsen, e daí nós compramos as mudas deles, e daí começamos a plantar a hortelã. A hortelã era uma cultura fácil de cuidar e plantar? Fácil para cuidar, só que difícil a colheita, porque a hortelã, naquele tempo o veneno era passado tudo a braço, e quando dava lagarta, principalmente na hortelã, então a gente às vezes se queimava, era tudo veneno em pó. Muitas vezes a gente se intoxicava, igual eu cheguei a me intoxicar, mas não foi com esse veneno, foi com o Novacron. Mas teve muitas pessoas que se intoxicaram, mas assim, em termos de plantar e colher, a planta não era difícil, porque a gente já havia arrebentado trabalhando mesmo, e a colheita daí era com, nós chamávamos de gadanha, os nortistas chamavam de alfrange, para cortar, ou senão de enxada. Eu, na realidade, só cortava de enxada, e daí era medido por tarefa. Por exemplo, muitas vezes a gente trocava serviço com vizinhos. Por exemplo, hoje ia cortar na minha roça, a gente cortava, o vizinho pegava uma tarefa media 40 por 40, isso é 1.600 metros quadrados, se eu não me engano, mas era medido 40 por 40, então a tarefa era cortar e rastelar, só que daí já naquele tempo daí já entrou tal de caminhão, esses caminhão toco, principalmente a Chevrolet que puxava muito isso, e daí tinha os donos de lambique que eles iam lá na roça e carregavam. Naquele tempo a gente dava 10, 12% do óleo de arenda do lambique. E o óleo era fácil de vender? O óleo naquele tempo já veio um japonês de fora, e ele já veio aqui em São José do Itavó, ele comprava aqui em São José do Itavó mesmo. E eles falavam no que era usado esse óleo? Não, eu também nunca perguntei. Nessa época, Itavó assim, aumentou bastante a população, né? Não, naquela ocasião daí São José do Itavó, de 1968, aliás, 68, 69, até 75, São José do Itavó se transformou numa cidade. Isso a gente via barulho de martelo até 9, 10 horas da noite. Mesmo sem luz, os caras pegavam lâmpadas com querosene e iam construindo, era tudo construção de madeira, então se via construir dia e noite. Então, e ali, então, São José do Itavó encheu de gente. Olha, tinha mais ou menos, naquela ocasião, eu acredito que tinha mais ou menos, se falar em colono, tinha o mínimo 1000% mais de colono do que tem hoje. O sulista que a gente fala, o gaúcho, o catarinense, ele não foi muito de lidar com a hortelã. A maioria arrendava as terras, né? Sim. Que povo, que descendência, ou da onde vieram as pessoas que trabalhavam mais com a hortelã? O que mais trabalhava no hortelã que eu conheci aqui era o mineiro, e tinha algum paulista também, mas paulista era bem pouco, e muita gente do norte do Paraná também. Então tinha muita gente do norte do Paraná que se instalaram aqui, que trabalhava. Mas na realidade o lambique que eu plantei a hortelã e colhia, sempre lambiquei num lambique só, que era um tal de José Caetano.
Esse José Caetano era mineiro. E o sulista, se dava bem, se entendia bem com os nortistas? Muito bem, inclusive eu era casado, a minha esposa era casada, era uma sergipana. Inclusive eu sofri uma crítica, que a minha esposa, eu de origem alemão, e ela, como se diz, vamos falar o português correto, ela nega. Inclusive a mãe da Rosemilda e do Arno, ela era bem morena, escura. Então, e daí diziam, além de um ser alemão, outro ser uma negra, como que isso vai combinar? Nós só vivemos 12 anos e 8 meses e 5 dias, quando ela faleceu. Mas graças a bom Deus, durante aquele tempo, eu e ela nunca tivemos um quê. É que depois já não tinha muita terra, mas nessa terra que vocês tinham, chegaram a fazer a destoca, a mecanização? Eu só fiz a destoca depois que nós vendemos aqueles 5 alqueires, onde que nós tínhamos plantado a hortelã, que eu falei para a senhora. Uhum. E daí depois da minha irmã adoeceu, daí tivemos que vender, daí depois eu comprei um alqueire só, daí aquele eu cheguei a fazer a destoca. Mas eu fiz a destoca não com trator, eu fiz a braço também. Graças a bom Deus, eu fiz a braço. Mas daí era mecanizado. Daí eu já tinha casado, daí quando eu destoquei. Mas eu já era dono daquele alqueiro que eu sempre dizia, quando eu era criança, eu só para colocar uma mulher um dia dentro da minha casa, só no dia que eu tivesse menos um lugar para mim morar. Eu sempre dizia, quero cagar dentro do que é meu, não quero cagar no que é dos outros. Então não adianta, eu falava português, eu sempre tinha esse ditado desde criança. E inclusive eu tive namorada antes disso, mas nunca cheguei em ponto de casar, já um pouco por causa disso, que eu primeiro queria ter o meu local para me morar. E graças a Deus eu consegui, na ocasião eu consegui comprar aquele alqueire de terra, inclusive foi muito difícil para mim pagar, eu tive que vender meus porquinhos que eu tinha, inclusive até galinha na ocasião, e fiquei devendo um tanto ainda, tive que pagar em 2 safras depois ainda, mas graças a Deus, paguei, sempre antes de vencer o dia do pagamento, eu consegui pagar, e daí depois, quando eu já era dono daquilo lá, eu tinha plantado a hortelã também, e daí isso foi em 75, eu já tinha plantado hortelã, e daí em 76 eu casei, mas eu tinha hortelã ainda plantada. Daí, quando o meu primeiro filho nasceu, o José Carlos, que é falecido, daí ele já estava com quase 1 ano e meio, até que daí então eu resolvi destocar, que daí acabou os hortelã. Daí eu destoquei a terra a braço mesmo. O senhor pode falar o que aconteceu com sua esposa, que ela faleceu? O que os médicos de São Miguel do Iguaçu acusaram que ela teria reumatismo no sangue. Mas não foi bem isso. O problema dela era imitante o lúpus. Esse meu filho mais velho que faleceu, ele faleceu, isso foi comprovado tanto em Cascavel como em Curitiba, que ele tinha lúpus. Eu ainda tenho a suspeita até hoje que ela também teria o lúpus, porque o lúpus dá mais fácil na parte feminina do que masculino, que diz as histórias do lúpus. Então, ela adoeceu e um dia de noite, no outro dia eu já levei em São Miguel do Iguaçu. Quem atendeu ela foi o doutor, aí ele mora em Medianeira agora, irmão do doutor Nilson, aí que faz ecografia lá em Medianeira. Binder? Nélio? Nélio, doutor Nélio atendeu ela, e daí ele já falou para mim, ele falou, Selmo, por o que eu vejo, é uma coisa bem complicada, é reumatismo no sangue e tá bem muito alterado. Isso, ela adoeceu de noite, no outro dia cedo, eu já chamei o táxi, que eu morava lá embaixo na chácara ainda, e daí ela foi levada, levamos para São Miguel, daí o médico falou isso, daí já foi feito os exames, daí acusou que era isso. Mas daí fez tratamento, ela voltou, mas nunca mais ficou boa. Daí passados uns dias, arruinou de novo, daí foi levado de São Miguel, daí foi levado na Santa Casa, em Foz do Iguaçu. Daí ela ficou 8 dias internada lá, daí ela veio embora. E naquele meio de tempo, isso foi em 88, eu vim morar nesse lugar aqui.
1988 eu já vim morar aqui, daí eu já me desfiz da chácara por causa dela, mas eu troquei aquela chácara por uma outra lá na Jacutinga. Mas daí troquei com o tal de Nadir Meuranza e ele me deu uma volta que eu consegui comprar esse lote aqui, que tinha uma casinha de madeira em cima. E daí eu vim morar na vila já para ter mais, para as crianças ficar mais perto da escola, porque naquele tempo não tinha transporte, isso e aquilo, e por causa de eu cuidar melhor dela, para ficar mais perto do recurso, que aqui tinha farmácia, aqui tinha táxi, isso e aquilo, e daí ela cada vez foi arruinando mais, e daí quando foi de repente um dia, ela passou a noite inteira ruim, e daí de manhã cedo, quando eu levantei ia chamar o táxi, daí ela passou mal, deu um tipo de um infarto nela. Daí eu já chamei uma vizinha que morava aqui do lado, uma tal de Maria do Carmo, ela veio correndo, daí ela deu uma melhoradinha, daí eu já chamei o carro, e daí levamos em São Miguel. Daí ela ficou 8 dias aqui em São Miguel do Iguaçu, internado, e daí conseguimos arrumar vaga nas clínicas em Curitiba. Daí ela foi levada para lá, ela ficou mais ou menos 8, 10 dias lá, daí ela veio embora, daí ela arruinou de novo, foi levada de novo, daí ela ficou 31 dias. Nesses 31 dias, ela ficou 13 dias na UTI, e daí ela faleceu. Mas daí não foi só por causa disso, daí deu um problema de coração. O problema dela do coração foi causado do próprio reumatismo no sangue. Diz os médicos lá, os especialistas, que entupiu as 2 veias mestre do coração dela e não tinha o que fazer, nem com cirurgia não tinha como salvar. E daí ela veio a óbito, mas ela faleceu dentro das clínicas de Curitiba. Inclusive eu tenho até hoje ainda o recibo de transporte do corpo dela para trazer, que eu teve que pegar, inclusive o caixão, essas coisas, eu paguei tudo, e o transporte de Curitiba até ali, eu só aliás, eu paguei o motorista do transporte, mas o transporte em si, quem me arrumou foi o Gerenote Quirinos, deputado Gerenote Quirinos. Então ele me arrumou a ambulância para trazer o corpo, só que eu tinha que pagar o motorista e o resto, como diz o outro. Então, para mim foi muito difícil. Eu fiquei com a dívida grande e que o Arno, que a semana passada fez 41 anos, ele estava com 6 anos, 2 meses e 5 dias quando a mãe dele faleceu. Então, para mim foi uma situação bem difícil. Daí já eu, de pé de chinelo sem ter nada, e enfrentar uma situação dessas, com as 3 crianças. Daí até inclusive, todo fim de ano, agora provavelmente fim de ano, as irmãs da falecida minha mulher sempre vêm aqui. Em São Miguel eu tenho o meu sobrinho, que é sobrinho através do lado da falecida minha mulher, que é o José dos Santos, não sei se a senhora conhece, o antigo cara da Telepar, um moreno, gordo, que ele sempre trabalhou, ele se aposentou trabalhando. A região de Itaipulândia e São José de Itavó, era só ele que trabalhava na dito serviço no serviço da Telepar, naquela ocasião. Inclusive, quando eu estava na subprefeitura também, só ele que fazia o serviço aqui dentro. Então é difícil ele passar um mês sem vir aqui em casa, esse Zé da Telepar que fala. Chama ele aqui, todo mundo chama ele Zé da Telepar. Outro chama ele Zé do Mané do Bigode, porque o pai dele chamava ele Mané do Bigode. Também era um sergipano, então, essa turma toda. E nos primeiros tempos aqui do Itavó, como é que a família se organizou com a alimentação? Isso que era a maior dificuldade. Quando nós chegamos, na chácara que nós ficamos, tinha mais ou menos um meio alqueiro, mais ou menos de roça. E ali tinha mais ou menos, eu calculo na ocasião, mais ou menos 1.000 pés de mandioca plantado. Mas nós, antes de vir para cá, nós lá ainda fizemos uma boa colheita de feijão, arroz, essas coisas. Então nós trouxemos. E o arroz não era levado na máquina para beneficiar, era socado no pilão. Então não tinha, tá? Mas então nós tinha feijão e arroz. E daí nós tínhamos um pouco de mandioca que foi adquirido aqui. E estava já plantado naquela chácara, então nós já tinha aquilo ali.
E daí, o brabo era quando terminava isso. O brabo era buscar dita querosene, que querosene se não comprava de litro. Só se comprava com lata de 20 litros. Que era aí tirar dentro daquela lata com a bomba manual, tá? Para ter luz em casa. Então o que a gente tinha que fazer? Para nós, o mais perto era Itacorá, igual eu falei para a senhora, que dava 34 quilômetros. Então o que a gente fazia? A gente, quando era nesse ponto que tinha que comprar o sal e a querosene, sempre da família ia em dois. Isso, ou às vezes, depois quando começou a ser uma carroça de animal, então a gente pegava uma carroça de animal, alugava uma carroça para ir lá fazer a compra, uns 4, 5 vizinhos, colocava a compra em cima e trazia embora. Era dessa forma que funcionava. Então a gente, como diz o outro, vendia uma coisa aqui, outra ali, porque serviço a gente não encontrava, e quando encontrava um serviço de um cara que já tinha um pouco melhor, era explorado. Nunca me esqueço o valor de um dia de serviço naquela ocasião. O cara que mais bem pagava era o valor mais ou menos de um pacote de açúcar na ocasião, na ocasião, que seria, vamos supor, hoje uns 20 reais mais ou menos. Isso era o que melhor pagava, mas a maioria pagava bem menos do que isso. E então a compra básica era sal e querosene, no sal mais e a querosene, família produzia. E chegaram a fazer caçada para ajudar na alimentação? Olha, eu vou dizer a verdade para a senhora. A minha infância, o meu divertimento era quando era época que não tinha apuro de serviço, porque quando era época de apuro de serviço, a gente trabalhava, não tinha domingo, não tinha dia santo, não tinha feriado, não tinha nada, a gente trabalhava direto. Agora, quando folgava o serviço, o divertimento era ir caçar ou ir pescar no Rio Cuí ou de a pé no Rio Paraná, mas quando o tempo era meio ruim, a gente já não ia porque era muito longe daqui, até chegar no Rio Paraná, porque dava 14 quilômetros, então não dava para a gente ir. Então o Rio Cuí era, da minha casa até o Rio Cuí dava o que? Não dava um pouquinho mais de 500 metros. Eu tenho dificuldade um pouco de entender, mas para chegar no Rio Paraná, daqui era mais perto do que chegar no Itacorá? É, bem mais perto, o Rio Paraná era reto aqui, ó, e para ir para Itacorá a gente tinha que sair aqui nessa direção aqui, pegar o estradão, fazer a volta para daí ir para Itacorá. E esse pedaço de chão daqui, esses 14 quilômetros até chegar no estradão, eu falei para chegar no Rio Paraná, mas era para chegar até o estradão, e daí para chegar no Rio Paraná dava mais uns 2 quilômetros, que tinha que passar por uma tal de fazendas capixaba que falavam, que era no fundo desse rio Itavozinho. Então, o que para chegar lá, então era uma dificuldade, porque tinha que chegar de a pé lá, daí tinha que chegar no portão e chamar os donos, daí eles autorizavam, e acompanhavam a gente, porque eles tinham as criações braba lá dentro, para a gente poder ir lá fazer a pescaria no Rio Paraná. Que animais que tinha aqui para caça? Aqui tinha anta, aqui tinha porco do mato, tinha tateto, tinha o tal de veado, principalmente o tal de pardo, tinha tatu, tinha paca, tinha cutia, mas a minha caçada de preferência sempre era a dita paca, ou senão o porco do mato. E peixe? Quais eram os peixes que tinha? No Rio Cuí, os peixes que tinha era traíra, jundiá, saicã, lambari, cará, tinha o tal de peixe-espada e mursum. Era só isso, os peixes que tinha era isso. Mas o peixe que a gente mais pescava era o jundiá e a traíra. No Rio Paraná, dizem as histórias que tinham peixes muito grandes. Chegaram a pescar algum peixe grande? Eu não vou dizer para a senhora que eu peguei, mas eu participei numa pescaria com o criado do Evaristo Bombardella, o tal de Serginho, que morreu há pouco tempo lá no Caramuru. Eu e ele, um tal de Oswaldo, o irmão desse Oswaldo era Silvio, e mais um... Como é que era o nome dos outros dois? Me esqueci o nome dos outros dois gaúchos. Deixa eu me lembrar. Eu sei que daí tinha mais dois juntos. Nós chegamos a pegar, aliás,
e eu só estava no barranco, mas estava junto. Então se formava uma companhia e quem entrava com o caico, que naquele tempo não tinha barco, a gente falava caico porque era feito a remo, de madeira. Então nós chegamos a pegar um surubi de 104 quilos. Esse surubi se fisgou mais ou menos às 6 horas da tarde e foi tirado da água às 9h30, pouco passadas as 9h30 da manhã, no outro dia. Um dos caras que estava junto era um tal de Euclides Santa Helena. Esse Euclides veio aqui e ficou até quando eu estava na subprefeitura. Ele morou muitos anos na casa dos idosos aqui, e eu e ele sentava junto assim. Se a dona Wanda pode contar, a senhora vai falar com ela. Eu e ele começava a tomar chimarrão e contar a causa daquele tempo. Eu chorava, ele também chorava, porque a situação, esse homem também sofreu muito. E daí naquela ocasião eu coloquei ele aqui dentro da casa dos idosos, porque ele nunca teve uma casa, uma propriedade, dizia que ele tinha um lugar dele fazer uma casinha. E para divertimento, para lazer, já citou que tinha as caçadas e as pescarias, e além disso, o que mais fazia? Era só isso. No começo era só isso. Agora daí depois, quando começou a entrar muita gente, daí uns faziam um aniversário aqui, outros faziam aqueles bailezinho de chão, se reuniam a turma, faziam um baile numa casa e outra. Daí depois, o finado Lauro tinha um salão aqui embaixo, fazia baile dentro daquele salão, que era aqui perto do córrego, aqui embaixo. Então, mas o primeiro dia, eu digo o primeiro tempo era difícil, aí a diversão era caçada e pescada. Agora depois, daí começou aqueles bailezinhos, festa, mas eu vou dizer bem franco para a senhora, eu fui em muitos bailes, mas eu nunca fui de baile, nunca fui de dança. Eu sempre era mais chegado na festa de igreja, festa de escola, isso sim, eu sempre fui chegado bastante, porque eu adorava, e inclusive eu na região que eu morava, no município de Planalto, eu ainda como criança, e eu participava muito em sertaneja no município de Realeza. Não sei se a senhora conhece a tal lugar chamado Sertaneja. Então eu fui batizado lá, que meus pais eram evangélicos, e eu não era batizado quando eles faleceram, e daí depois eu assumi Deus me batizar na igreja católica, daí eu fui batizado na igreja lá em Sertaneja. Daí eu fui batizado lá, daí meu maior divertimento lá, como adolescente, como criança, jogar bola. Inclusive, eu cheguei a jogar campeonato pelo São Roque de Realeza e tive que levar para o meu irmão mais velho assinar o contrato. Eu joguei campeonato municipal com 14 anos lá. Não do aspirante, joguei do titular. Inclusive, nós fomos campeão 2 anos e fomos vice-campeão mais 2 anos. E daí eu vim embora para cá, daí eu saí fora de lá. Mas então, o meu forte naquele tempo, tanto em Realeza, como no São Vicente, na ocasião, São Vicente, município de Planalto, meu forte, eu como criança e como adolescente, era eu fazer poesia para festas natalinas, para Domingos de Ramos, para esses tipos de festa. Eles achavam graça. Eles me avisavam assim mais ou menos uns 40, 60 dias antes, para eu escrever o que eu ia fazer. E daí antes porque daí no dia não tinha nada o que ler, daí eu falava assim. Então o que eles faziam? Então me usavam muito em termos dessas coisas. Inclusive esses dias eu até falei igual eu falei, o Guilherme completou 16 anos, agora dia 14 de novembro. Então eu fiz o aniversário dele aqui em casa, junto com os colegas dele. Inclusive ele teve colega lá da Missal que veio aqui participar do aniversário dele. Daí que eu e a mãe dele já não temos junto, mas a mãe dele nunca deixou de vir aqui, eu não fecho as portas, então ela vem aqui, visita eles, isso e aquilo, então jamais eu falo dela. Então o que no dia do aniversário dele, daí ele pediu: pai, eu não quero que chame a turma eu não quero que chame a turma do Mega Som, eu quero que o senhor faz uma poesia. Daí eu
eu queria uma poesia de alguma coisa que o pai chegou a enxergar há muitos anos atrás. Aí o Arno chegando. Daí eu falei para ele, Guilherme, eu não quero mais fazer isso. Mas daí conversemos. Daí eu falei para ele, tá, então eu vou fazer a dita poesia. Inclusive, eu não sei se o Arno tem cópia da poesia, mas eles gravaram a poesia, eu não vi. Mas eu fiz a poesia para ele. Então, também falei para eles, essa é a última, não me chama mais. Mas então, meu divertimento, eu como criança, como adolescente, então, meu divertimento sempre foi nesse sentido. E rádio, quando vieram para cá no início já tinham? Nós já tinha rádio. Nós trouxemos rádio a pilha lá de Capanema, de Planalto, aliás. Esse rádio foi comprado em Capanema. Rádio Scala, o nome dele era Scala. Então, era pilha, mas quando acabava a pilha, muitas vezes ficava até 2 meses sem pilha, porque a gente não saía de casa para ir comprar uma carga de pilha em Itacorá. E aqui daí não tinha como. Então, nos primeiros tempos, era só isso. E pegava muito mal ainda. E televisão? Televisão, eu adquiri a primeira televisão depois que foi... Não. Mais ou menos... uns 2 anos antes de municipar Itaipulândia. E a educação, Selmo? Quando chegaram aqui já tinha escola? Estava construindo a escola e a igreja. Inclusive, estava começado, mas não estava terminado porque a madeira vinha de Realeza. E daí então não era chegar e carregar lá e descarregar aqui. E tinha que vir por Foz do Iguaçu e daí entrar aqui do Estradão para cá. Aonde que eu falei, perto daquela igreja do Adventista, que era do tal de Pacheco, até uma carga de madeira eu ajudei a carregar lá, que o caminhão veio até ali, daí teve um atolador, daí foi descarregado do lado de lá, e daí foi encostado um outro caminhão do lado de cá e carregado, caminhão de carregatório do lado de cá para descarregar aqui, para terminar de fazer a escola e a igreja. Sobre a saúde também o senhor já comentou, né? O hospital era São Miguel, Foz ou... Era São Miguel, o Foz, mas São Miguel tinha só um hospital, o tal de Dr. Pedro. E naquele tempo era tudo pago, tudo no dinheiro. E farmácia? Farmácia era só Itacorá e São Miguel do Iguaçu. E também os partos, quando uma mulher ia ter bebê. É outra história que eu conto para a senhora. Eu conto para a senhora e eu gostaria até, se vocês pudessem entrar em contato, para as senhoras terem a certeza que eu estou falando a verdade. A minha cunhada, que era a mulher desse meu irmão mais velho, o Alberto, quando nós viemos de Planalto para cá, ela já veio grávida. Nós chegamos, igual falei para a senhora, aqui embaixo nesse munho, dia 1º de agosto de 66. Naquele ano, ela veio grávida de lá. Eu, se eu não me engano, foi dia 9 de outubro nasceu o meu sobrinho, o Elemar. Aqui em São José do Itauá não se encontrava uma parteira. Então, através do finado Érico Blum, ele tinha uma conhecida que era parteira lá em Itacorá. Então, uns dias antes dela ter o nenê, e eu e esse meu irmão foi a cavalo e eu de a pé acompanhando ele, fomos até Itacorá e procuramos essa parteira. Daí meu irmão acertou com ela, que daí no dia que ela que precisasse, ela ia vir com... alguém tinha que ir lá buscar ela. Inclusive naquela ocasião, isso é uma história que eu gostaria que a senhora fosse falar com a minha cunhada, que ela mora em Foz do Iguaçu, graças a Deus está viva ainda, ela é irmã do Albino também, tá? Daí de noite, ela arruinou de noite,
para ter o parto. Daí eu e esse meu irmão Edivino viemos até ali no Bombardelo. O Bombardelo tinha um caminhão Chevrolet Toco. Eu e o Bombardelo fomos lá chamar a dita parteira. Para ir, eu fui dentro da gabine do caminhão. Daí, para voltar, eu tive que me ensinar. A parteira veio dentro da gabine do caminhão e ela veio, ela veio dentro da gabine e eu vim em cima do caminhão. Daí, quando chegamos na casa, ali onde que a minha cunhada estava, a recém tinha acabado de nascer o meu sobrinho. O nome dele é Alberto Elemar. Então é outra história de dificuldade que foi encontrada naquela ocasião. E com relação à segurança pública, policiamento, como é que funcionava nos primeiros tempos? Porque aqui o que mais passava aqui era o batalhão de Itacorá, que tinha o exército em Itacorá, então é ele que mais fazia as rondas. Até na faixa de 73. De 73 em diante, daí não, daí começou a aparecer, daí já foi feito de requerimento daí para arrumar policial para cá, isso e aquilo, e foi. Daí quase sempre tinha policial aqui, sempre um policial, às vezes dois, inclusive, mas era muito pouquíssimos. E com relação a Itaipu, a sua propriedade depois chegou a ser indenizada alguma coisa? Não, a minha não, a minha ficou fora da indenização. Eu já quando eu comprei a minha propriedade era bem no alto, então não tinha. E como é que o senhor viu a questão quando começou a ouvir falar de transformar a Aparecidinha num novo município? Eu digo a verdade para a senhora que eu fiquei muito feliz, porque nós tínhamos muita dificuldade em São José do Itavó. Foi a pior coisa que nós tivemos em nossa vida enquanto nós participávamos por São Miguel do Iguaçu, porque o único prefeito que depois que terminou o comando militar, que o povo fala ditadura, o Brasil nunca teve ditadura. Quem me fala isso, me perdoe. Porque eu vivi o regime militar. E é o legítimo regime militar. É bruto com todo mundo, isso e aquilo, mas não que fosse uma ditadura, de ditador. Não, isso não me desculpe. Então, mas nós tivemos toda a vida dificuldade. São José do Itavó sempre foi desprezado. Nós conseguimos ter uma melhorazinha em São José do Itavó quando entrou o tal de Polito em São Miguel como prefeito. Daí, através e o tal de finado Agacir, que era um farmacêutico aqui, e o João Nadir Meuranza. Nós fizemos uma pressãozinha em cima, então ele cascalhou desde o Ipiranga, até, que naquele tempo a ponte era lá embaixo ainda, até São José do Itavó, daí ele cascalhou, então melhorou a estrada. Então, mas até ali a estrada era péssima, porque nós sempre fomos esquecidos. Primeiro cascalhamento que veio para São José do Itavó foi na ocasião quando o tal de Polito, Armando Luiz Polito, assumiu a prefeitura. Daí começou a melhorar. Mas para mim, eu me senti feliz quando foi municipado de Itaipulândia. Mas eu quero contar mais uma história para a senhora, porque eu sempre fui boia fria, sempre fui pé de chinelo, sem pai, sem mãe. Me criei e dou meu CPF, meu RG para pesquisar e ver se eu tenho um quesinho na justiça. E uma coisa que me chamou muita atenção para mim mesmo, eu sempre comento com os filhos. Quando eu casei, antes de eu casar, então, como eu falei que eu sempre participava de festa, de igreja, de escola, era meu prazer eu trabalhar nas promoções. Daí, um certo dia, a igreja católica e a escola fizeram uma promoção em conjunto. E eu já era casado, e naquele era o primeiro ano do meu piá, o finado Carlos. Vim no primeiro ano, ele estava com 7 anos, e a minha filha Rosemilda, que mora lá no Lajado Serra, ela estava no pré-escolar. E eu, naquele ano, a escola era um pátio ali, era só escola, mas daí já era escola municipal e a estadual no lugar que está. E eu caí na besteira de eu falar assim, não, mas vamos fazer a festa em conjunto, mas vamos pegar o dinheiro para fazer um muro em roda da escola.
um cidadão levantou, ele falou assim, a recém colocou fio dentro da escola, agora já quer vir mandar na escola isso, aquilo. E me destratou. Isso foi comecinho de que a festa de São José, que sempre é realizada do dia 15 a 20, o domingo mais próximo, dia 19. Tá, então, foi no mês de março isso. Daí o cara meio me pisou bastante isso aquilo, porque ele era seu fulano aqui dentro da vila, e eu era boia fria. Só tinha mulher e os filhos, duas crianças que o Arno na ocasião... Não, o Arno já era nascido também. Era bem pequenininho ainda. Mas daí eram os dois que iam na escola. Aí ele me falou aquilo e daí ficou por aquilo ali e pronto. Daí quando foi dia fim do ano, daquele mesmo ano, daí foi feita a festa da igreja, da escola em conjunto. Daí, o fim do ano, as aulas iam terminar, se eu não me engano, dia 14 de dezembro naquele ano. E daí no começo de dezembro teve eleição para a escola aqui, para a nova diretoria. E nós resolvemos formar uma chapa, aonde que eu fiquei de vice e o João Nadir Meuranza, a esposa dele, parece que veio de Rondônia agora, mora em Itaipulândia de novo. Inclusive podem perguntar para ela, que ela vai contar a história. E ele de presidente, eu como vice. Daí nós ganhamos a eleição. O Albino Plauto também participou. Nem me lembro mais quais os outros membros ainda, mas ele participou. O finado Nego da Água que falavam, o Valdemar Ferreira, era o nosso tesoureiro. Ganhamos a eleição, daí chegou o fim do ano, daí ganhamos a eleição, daí antes das aulas, daí nós viemos ali, assumimos a posse, daí tudo bem. Daí chegou no ano em seguida, daquele que eu levei aquele coice, veio o segundo coice. Para mim isso é uma história. Mas eu ainda dou prova dessa história hoje ainda, dentro da comunidade. Aí chegamos nesse ponto, daí eu fui chamado, daí na reunião, daí viemos, isso e aquilo, daí foi no vão da escola municipal ali, daí foi feita a reunião. Quando estava chegando o término da reunião, um dos professores levantou, eu não quero citar porque eu não gosto, mas a maioria do povo mais antigo aqui sabe da história e sabe quem que é o professor. E é meu amigo, ele vem aqui tomar chimarrão, isso e aquilo, não tenho nada contra. Esse professor levantou, ele falou, ele é genro desse cara que falou o ano antes, que assim colocou filho na escola, já quer começar a mandar. Tá. O genro dele, daí que é professor, levantou e falou assim, agora vamos ver os homens que pediram um muro em roda da escola, ver se agora estão no poder, ver se vão fazer esse muro. Isso foi na sexta-feira. Aí daí já tinha combinado tudo, a promoção. Aí acabou a festa, eu fui para casa. A reunião, eu fui para casa. Aí no sábado cedo, eu e a falecida minha mulher levantamos, porque nós sempre tínhamos o costume de fazer o serviço, tanto dentro de casa como fora. Até quando era puro na roça, ela ia me acompanhava na roça também, que aquilo era um homem para trabalhar, era sergipana, olha. Eu tenho horas até que me sinto um remorso. Daí, eu e ela tinha terminado de tomar café, era sábado mesmo, e tinha pouco serviço, porque o soja já estava tudo limpo, isso e aquilo. Aí chega o Nadir e a Catarina, esposa dele. Aí já chegaram, aí sentemos, tinha um banco de madeira debaixo de uns pés de cinamão que tinha lá. Aí eu já pedi para a finada, aí faz um chimarrão para nós tomar. A Catarina falou, pois nós viemos aqui mesmo, foi para tomar chimarrão e conversar. Mas ela falou um pouco diferente do que era o costume. Dali a pouco, e esse meu irmão, o Tali Divino, que também foi o último que faleceu, está com o quê? Está com uns 8 anos, acho que agora. Morava aqui em cima, era cunhado do Naldinho. Daí o Nadir falou, daí quando nós começamos a tomar chimarrão, daí ele falou, Selma, e daí o que vamos fazer? Eu falei, Nadir,
eu hoje de tarde eu vou ir pescar. Ele falou, tá, eu sei que nós já combinamos ontem. E o Ituino vai junto, que era meu irmão, que morava na terra do final do Kurtz. O Kurtz era o pai do Max Fuchs ali, que é policial. Ele falou, não, o Ituino vai junto. Aí ele falou, mas não, eu não estou falando de pescaria. Eu perguntei, o que nós vamos fazer? Eu falei assim, mas eu falei, eu vou pescar hoje tarde, eu não vou trabalhar hoje, não tenho serviço. Ele falou, não. Ele falou da patada, do cacete que você levou de noite. Eu falei, como assim? Aí eu já sabia do que ele tratava, o que ele falava. Eu falei, como assim? Ele falou, não, por causa do muro em roda da escola. Eu falei, esse problema é meu, Nadir, não se preocupa. Ele falou, como que você não se preocupa? Ele falou, como que nós vamos... E se der um problema na promoção, não dá dinheiro que chega? E eu falei assim, Nadir, esse é problema meu, não é seu. Claro que eu vou precisar, mas eu que vou resolver isso. Ele falou, Selma, tu vai vender a tua chácara, fazer um muro em roda da escola, ficar na rua com os filhos. Eu falei, eu não vou tirar um centavo do bolso e nem você vai tirar. Ele falou, como que tu vai resolver? Eu falei, Nadir, segunda-feira eu tenho que ir para São Miguel do Iguaçu. Eu sei o que eu vou fazer. Aí a Catarina falou, mas então fala o que tu vai fazer. Eu falei, não, eu pretendo eu mesmo dar o primeiro passo, no segundo passo daí eu falar. Ele falou, então segunda-feira de noite eu vou vir aqui, tomar um chimarrão. Eu falei, mas que nós fomos vizinhos, 29 anos, eu pé de chinelo, baia fria, ele, como diz outro, quando morreu agora, fora da terra de Rondônia, que ele tem 50 e tantos anos de terra, ele é rico, eu pé de chinelo. Mas eu, graças a Deus que ele é burro igual eu, nunca misturou a riqueza com amizade. Daí, eu fui para São Miguel do Iguaçu, eu era muito amigo do finado deputado José Antônio Fonseca, não sei se a senhora ouviu falar. Inclusive, ele chegou aqui fazer um ano, ele chegou a fazer dos eleitores do Itavó, na eleição dele para deputado estadual, 42,6% da votação de tantos candidatos a deputado que tinham voto aqui dentro, ele chegou a fazer 42,6% dos votos. Eu fui de São Miguel, liguei para o Fonseca, daí a secretária, mas fui na casa de uns amigos, que era o tal de Heraldo Geller e o Leonei Geller. Eles tinham a caça e pesca ali em frente à Aurora. Eu fui lá, pedi para eles ligar, que eu tinha no telefone do José Antônio Fonseca, daí até tiraram o sardo, agora vai falar com o deputado? Eu falei, sim. Daí liguemos para lá, isso foi na segunda-feira. Daí a secretária que me atendeu, ela falou, não, o Fonseca está em reunião e tu deixa o telefone que depois, quando ele desocupar, eu peço para ele te ligar. Eu falei, não posso, que eu estou a 40 e poucos quilômetros longe de São Miguel do Iguaçu, que eu moro no interior. Daí eu expliquei a situação, mas ele te conhece? Ele me conhece. E quem que é você? Daí eu passei meu nome, os dados. Daí ela falou assim, não, eu vou passar os dados para ele, então deixa o número de telefone dali. Daí eu deixei o número de telefone que era da caça e pesca lá. Daí ela falou assim, eu falei, só que daqui 45 minutos eu já não estou mais aqui, porque eu tenho que ir no banco e daí depois eu vou para casa, que daí para não perder o ônibus. Ela falou, dificilmente ele poder entrar em contato e telefonar, porque ele está muito ocupado, ele está de reunião. Daí quando desliguei o telefone, não durou 5 minutos, o Fonseca me ligou de volta. E o que era o meu pedido? Eu tinha feito o pedido já, a reforma da escola municipal, a reforma da estadual e o muro em roda da escola. Que até ali a escola São José do Itavão não tinha o muro. Por isso que eu não sou um pé de chinelo. Dentro do município eu não valo nada. Mas o que eu fiz não é para querer me aparecer, mas falar o que é a realidade, que muita gente não sabe disso. Provavelmente que a senhora que mora aqui dentro não sabe disso. Aí Fonseca me atendeu, daí conversamos, ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, sábado, isso foi na segunda-feira, sábado, das 1 às 1h30, nós vamos se encontrar na casa do xilife. Só que tu pede para o xilife fazer almoço para nós, que eu vou almoçar lá na casa do xilife. Daí. O xilife era esse finado Érico Blum, que era o subdelegado aqui do Itavó. Então, os adversários políticos apelidaram de xilife, porque era o subdelegado aqui, coisa e tal. Daí tá. Daí,
chegou no sábado aí, na segunda-feira, o Nadir foi lá, eu conversei, ele falou, eu quero ver primeiro acontecer isso. Falei, Nadir, o que o Fonseca falar para mim, eu assino embaixo porque eu conheço. Que o Fonseca, a senhora sabe, que também era um daqueles negros que ele dizia, ele fazia. Ele era igual ao Selma, não prometia, mas fazia. Tá. Daí, chegou no sábado, na quinta-feira, a Catarina, esposa do Nadir, adoeceu, ele levou a Medianeira, ela estava internada lá em Medianeira. O Nadir não pôde participar da chegada do... Mas daí quando eu vim de São Miguel, cheguei ali na casa do El Érico, naquele dia, do xilife que se chamava, estava o finado Jacó. O Jacó é o sogro do Remídio Bartz, a senhora que é professora conhece a Teresa Bartz, tá? O pai da Teresa Bartz estava lá. Daí quando eu falei que era para ele fazer o almoço, eu cheguei e falei assim, seu Jacó, arrumei uma confusão pro senhor. Ele falou, mas por quê? Como assim? Você levantou, mas como assim? Eu falei, não, eu arrumei uma confusão que o Fonseca vai vir almoçar na tua casa, sábado. Ele falou, então não, isso não é confusão, isso é uma glória. Ele falou assim, mas ele vai vir mesmo? Eu falei, sim. Daí o velho Jacó levantou, nada disso. Nine, ele falou. Nada disso. O almoço é lá ele morava na chácara lá embaixo. Vai ser lá na minha casa. E vocês vão almoçar comigo. Quem vai bancar o almoço vai ser eu. O velho Jacó, o pai da Teresa. Aí dito e feito. Daí combinaram, tudo combinamos ali mesmo. E daí é para o seu almoço lá. Aí no sábado esperei. Daí o Nadir estava com a esposa dele internada lá em Medianeira, não pôde vir. Daí eu fiquei na casa do velho Érico, até que ele veio. Aí descemos lá, almoçamos. Era uma e pouquinho, ele já estava ali. Só descemos lá, almoçamos, daí viemos, subimos aqui. Conhece o Laércio, que é outro gênero do finado Jacó. O Laércio Ramírez aqui, que trabalhava com o carro de saúde junto comigo também, naquele tempo, da subprefeitura. Daí o sogro dele, o pai dele, o Laércio, era o guarda da escola. E ele morava aqui no fundo, na minha casa, e ele tinha a chave da escola. Daí viemos lá de baixo, pegamos a chave, daí descemos lá, daí fomos, olhamos a escola, primeiro a estadual lá embaixo, isso aquilo, olhamos o pátio, numa quiçaça, coisa mais feia do mundo. E daí era emendado a escola, o terreno da escola com o cemitério, e daí muitas vezes dava confusão até com os alunos lá de correr lá dentro do cemitério. Tudo isso ali, e ninguém via isso. Mas eu, que não tinha filho na escola, eu via. Daí daí nós descemos lá. E infelizmente, porque a gente tem que falar o que é, porque nós não estamos escondendo. Quando nós estávamos lá na escola estadual, nos fundos lá, eu e o José Antônio Fonseca, do nada nós se desentendemos. E discutir. E daí subimos aqui em cima, chegamos no vão da escola municipal, sentamos naquele banco, eu sentei, daí ele veio e sentou do meu lado. Ele ficou eu de cabeça baixa e ele também de cabeça baixa. E esse pai do Laércio Ramírez ali, ficou parado assim, e o velho Érico, que era o xilife, que era o subdelegado, assim. E os dois conversando e nós os dois sentados ali pensando. Daí, de repente, eu olhei para o Juvino e falei, Juvino, faz favor, abre a sala aqui da municipal, porque eu quero que o deputado olhe a sala municipal também. Ele bateu no meu ombro assim e falou assim, eu já enxerguei que chega, não quero mais enxergar nada. Ele falou disso aqui. E ele falou assim, aí ele bateu no meu ombro outra vez, ele falou assim, essa conversa lá embaixo, dali para cá que eu aprendi uma palavra de conversa de moleque pançudo. Ele falou, duas conversas lá embaixo foi conversa de moleque pançudo. Esqueça disso dali. E se não quiser me acreditar, o Juvino falou muito isso para os filhos dele, para o Laércio, que ele participou dessa conversa. E ele falou assim, essa conversa acabou. Ele falou, eu vou fazer uma promessa para vocês. Daí ele me abraçou. Eu abracei ele, e ele falou assim, esquecemos toda essa conversa de moleque pançudo. Na realidade, nós se desentendemos por causa de um probleminha de nada, de um querer uma coisa e o outro entender outra.
foi só isso. Então não é coisa que foi só um mal entendido ali a discussão. Conversa de moleque pançudo mesmo. Daí nós discutimos, daí o menino falou assim, eu vou prometer uma coisa para vocês. Vou prometer que em 90 dias está liberada a verba para fazer o muro em roda dessa escola, a reforma da estadual e a reforma da municipal. Em 90 dias eu garanto que eu libero o dinheiro. Ele falou, e tem mais uma. Eu ia embora segunda-feira. Eu estou indo para Medianeira agora, vou direto para... estou indo para Matelândia agora. Eu ia ter uma reunião em Medianeira ainda, já vou cancelar. E vou embora hoje ainda para Curitiba, hoje à noite. E segunda-feira eu vou conversar com o deputado lá não sei o que e o secretário da educação. Falou até o nome, não me esqueço mais. Daí ele falou, e vocês têm tudo, o material que precisa? Se eu não me engano, não sei se foi 18 ou 20 páginas que eu e o finado Vendelino tinha feito de tudo que precisava para fazer o que nós queríamos na escola. Isso e aquilo. Porque naquele tempo tinha que mandar esse orçamento também, já um orçamento do que necessitava para depois, e que naquele tempo não precisava, o Estado não precisava fazer licitação nesse tipo de coisa. Então era uma dispensa que a prefeitura, o Estado passava o dinheiro para a prefeitura e daí a prefeitura fazia. Daí tá, daí ele foi embora. Quando foi na terça-feira, daí na segunda-feira o Nadir veio do hospital, daí foi lá, daí eu falei como que foi. Aí o Nadir falou assim, agora me deu um pouquinho de fé mesmo ainda, que pode sair. Mas ele falou assim, mas em 90 dias será que sai? Eu falei, ele disse que sim. Quando foi na terça-feira, já veio um cara da Prefeitura de São Miguel do Iguaçu me procurar eu e o João Nadir Meuranza e o Valdemar Ferreira, que era o Nego da Água, conheci por Nego da Água, que ele era o tesoureiro, para nós ir em São Miguel. O Estado já, antes das 11 horas, já tinha depositado o dinheiro. Fonseca foi lá e fez uma pressão, que ele veio ver, e o estado da escola era péssimo mesmo, porque estrada tudo de chão, e aquela poeira, eu mesmo vi isso mesmo quando eu coloquei meus fios. E aqueles carros para cima e para baixo ali, aquela poeira e os alunos atravessando ali no meio. Daí que eu comecei, antes eu acho que eu via, mas não me tocava por eu não ter fio. Tá? Daí eu vi tudo isso, daí fomos em São Miguel, assinamos toda a documentação. Daí quando foi na sexta-feira daquela mesma semana, já mandaram o material para fazer o baraquinho, para guardar o material, e daí na segunda-feira da outra semana já começou, foi feito o muro em roda da escola. O que eu digo que eu tenho de prova ainda, com material, aquele murinho que divide o cemitério aqui e a escola, foi feito naquela ocasião. Esse é o dinheiro ainda do Estado que eu consegui através do José Antônio Fonseca. Daí todo mundo ficou sabendo daquela minha briga aqui por causa disso e aquilo. Daí ficou aquela discussão por causa do muro, isso e aquilo, coisa e tal, mas à frente foi feito o portão de grade, isso e aquilo. E daí depois, quando eu entrei na subprefeitura, daí um belo dia eu comecei a olhar aquilo ali, e daí eu fui falar com o Miguel. Isso até para perguntar para o Miguel, que ele vai se lembrar até hoje ainda. Daí resolvemos derrubar aquele muro, daí foi feita a reforma outra vez da municipal ali, e foi para construir o auditório, que o Itavão não tinha nenhuma sala para fazer uma reunião. E daí foi feito o auditório aqui. Foi feito o auditório e daí foi colocado junto essa grade, que tem até hoje ainda. Só ficou, do muro ficou só aquele que divide o cemitério e a escola. Daí foi feito aquilo ali em roda, e daí quando a máquina estava arrancando aquele muro ali em roda da escola, daí chegou o Miguel, e o engenheiro dele, que era o tal de Chico de São Miguel, o japonês. Daí o Miguel falou assim, primeiro tu manda, mas é só para tirar sarro, primeiro tu manda fazer e depois tu manda estragar. Isso é só o cara que quer dizer que eu mando e desmando. Mas para tirar sarro de mim. Mas estava tudo já feito, a licitação, tudo que era feito. E daí foi feito, daí que foi mudado. Mas esse murinho ainda que tem ali, é história no tempo que eu nem, como diz outro,
As penas tinha colocado meus primeiros filhos na escola ali, que eu consegui pelo Estado. Isso eu consegui através do José Antônio Fonseca. E se não quiserem me acreditar, eu gostaria demais que a senhora fosse ir na casa do Remídio Bartz, porque quem assou a carne naquele dia, para nós almoçar na casa do tal de Jacó, Jacó Ilger, foi o Remídio Bartz. Ele que foi lá, assou a carne, isso e aquilo, na vinda do Fonseca, quando foi liberado aquele muro. Eu gostaria demais que a senhora fosse falar com o Remídio. O Remídio, ele está na lista também, ele já foi procurar. Tá, mas, Anselmo, tem muita história e eu fico muito feliz que você tenha realmente contado. Eu ia querer até ficar ouvindo mais história,